Santa Cruz do Capibaribe, tenho 24 anos, sou formado em letras e sou homossexual. Eu vim aqui para falar um pouco sobre LGBTfobia em qualquer âmbito possível. Para falarmos sobre esse assunto, é necessário entendermos que, infelizmente, todos os LGBTs já sofreram ou sofrem qualquer tipo de preconceito. E, infelizmente, isso são dados comprovados e muitas vezes acaba acontecendo não só na rua, mas dentro do seu âmbito familiar. E isso acaba sendo bem triste e prejudicial para a saúde emocional dos mesmos, uma vez que nós precisamos ter uma base de apoio e, infelizmente, nem todos têm, porque já não basta sermos atacados no meio da rua, com agressões verbais muitas vezes e, infelizmente, em alguns casos, físicas. Então, não poder contar com uma rede de apoio familiar dentro de casa acaba sendo um assunto bem triste e bem delicado. E, infelizmente, muitos LGBTs acabam tirando suas próprias vidas por conta dessa falta de amparo. E isso não se encaixa apenas na família. Isso se encaixa na escola, no meio das amizades, infelizmente, dentro da própria sociedade. Então, acaba sendo um assunto muito delicado e que poucas pessoas sabem falar sobre de uma forma que não gere gatilhos em outros. Eu acredito que a fonte do preconceito, infelizmente, é a ignorância. E na realidade, eu acho que é o maior defeito do ser humano, porque é você acreditar e ter suas próprias convicções de algo que você não se preocupa em entender o porquê. Muitos pais acabam descartando as possibilidades de entenderem o lado dos seus filhos, de entenderem o porquê deles serem assim, porque se você colocar 10 LGBTs em uma mesa e perguntar para os 10 quais deles escolheram ser LGBTs, eu garanto que os 10 vão dizer nenhum. Infelizmente, muitos sofrem por isso, porque não é uma questão de escolha. Nós estamos falando do país que mais mata travestis no mundo e um dos maiores índices de preconceito vem daqui desse país. Então, assim, eu acredito que uma pessoa que tem consciência não escolheria ser LGBT em um país como esse. E principalmente quando a gente fala sobre a falta de aceitação. E quando eu falo sobre falta de aceitação, eu não falo somente dentro de casa. Infelizmente, dentro das escolas, já começamos desde cedo a sentirmos falta disso. Eu sei que muitas pessoas acabam vendo como vitimismo, mas a realidade é diferente. É muito difícil você não poder ser quem você é dentro de um ambiente que, infelizmente, reforça o preconceito. Porque imagina como deve ser difícil para uma pessoa ter que recorrer ao seu jeito, aos seus traços, o que gosta, ter que ver uma roupa que vai vestir por medo de sofrer algum tipo de agressão na rua. Quantas vezes eu ia para a escola e eu ficava com medo de estar usando uma pulseira, um colar, algo diferente e os meus amigos ficarem zombando de mim. Inclusive já aconteceu. Então, assim, é muito difícil e eu acredito que cada pessoa, antes de falar algo preconceituoso para alguém, deveria tentar entender, poxa, como deve ser a realidade dessa pessoa e como deve ser tão cansativo viver assim, sabe? Porque é uma eterna luta, tanto dentro de casa para alguns, quanto lá fora para todos. Eu gostaria de deixar uma reflexão para aqueles que, por mais que não tenham convívio com pessoas LGBTs, eu gostaria de reforçar que isso deveria ser uma luta nossa, sabe? Porque é importante entendermos que você não precisa ser gay para lutar contra a homofobia, você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser uma mulher para lutar contra o machismo. São lutas por causas que nós sabemos que são certas. Então, assim, nós não sabemos o dia de amanhã. Você pode ter um filho gay, seu irmão pode estar do seu lado passando por alguma coisa e às vezes os seus comentários dentro de casa intensificam mais ainda o medo dele de não chegar e falar.
E isso acaba gerando um maior desconforto ainda, porque tem casos de LGBTs que nem chegam a se assumir dentro de casa, por justamente já conhecerem a sua família, que reforçam o preconceito dentro de casa. Então acaba gerando um medo. E às vezes eles acabam saindo de casa e se assumem lá mesmo, no seu ambiente. Infelizmente, alguns acabam recorrendo à prostituição por falta de empregos, por falta de apoio. Então, assim, são casos tristes que, se a gente não rever, a gente acaba compactuando com isso. O meu nome é Emerson, eu tenho 26 anos, eu sou estudante de gastronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu também sou estudante de ciências biológicas no curso de licenciatura na Universidade Católica de Pernambuco. Pensar no como as pessoas LGBTQIA+, são excluídas de alguns espaços sociais, enfim. Acho que a gente deve começar a pensar, a olhar por uma ótica de não a gente ler toda a sigla, né? Porque quando a gente pega pessoas LGBT, pessoas que são, como dentro da comunidade a gente fala, né, pessoas passáveis, essas pessoas elas têm um grau de exclusão menor do que as pessoas da sigla T, por exemplo, das pessoas trans e travestis. Convivendo no meio político com muitos amigos e amigas, a gente consegue perceber que dentro do âmbito universitário, que é o ambiente que eu mais vivo, essas pessoas elas conseguem estar dentro de espaços sociais importantes, de decisões importantes, as pessoas trans e travestis, como a política, mas que é um espaço de formação importante, mas que poucas vezes conseguem furar esse espaço, porque o mercado de trabalho, inclusive a própria graduação, né, o próprio âmbito acadêmico em alguns lugares é excludente para essas pessoas. Mas eu gostaria de focar nas vivências que eu consigo ter com meus amigos e amigas e as minhas vivências voltadas ao que eu sou, um homem bissexual, negro, e que a gente consegue perceber que dentro especificamente da licenciatura, né, fazendo esse recorte aí, voltando lá para a sigla inteira, fazendo um recorte aqui das pessoas Bs, Ls e as pessoas Gs, dentro do âmbito da licenciatura, a gente consegue perceber que existe uma grande dificuldade de homens estarem dentro da área da pedagogia, por exemplo. Eu tenho amigos e pessoas conhecidas que estão dentro da área da pedagogia, mas poucas vezes eles conseguem lecionar. Muitas vezes, quando saem da graduação, são pessoas que vão para coordenação de escolas, coordenação de cursos, tratar da área administrativa da escola, mas poucas vezes se consegue ter o contato com criança. A gente consegue perceber isso principalmente quando é em específico de casos de homens, em específicos de casos de homens que são G ou B, porque são pessoas que os homens não estão confiáveis a cuidar de crianças. Ainda mais quando você é uma pessoa LGBTQIA+, você não é confiável por um histórico que a sociedade criou, um histórico exclusivo, né? Porque muitos de nós, homens, e eu trago também para os ensinos fundamentais de anos finais e do ensino médio, que é a área de minha atuação. No ensino médio nem tanto, mas nos anos fundamentais, nos anos finais, existe uma grande dificuldade, inclusive da escola, contratar algumas vezes por critérios, sejam sociais da escola ou critérios da comunidade escolar, né? Os pais das crianças não conseguem ter essa confiança de se ter esse tipo de professor para seus filhos. E aí as próprias escolas preferem não estar contratando, e isso acaba criando uma linha de exclusão muito grande, né? Porque a gente acaba ficando ali se formando e não conseguindo fazer atuação para quem gosta de educar, né? Porque a gente entende que a educação não é apenas ali você se formar na licenciatura ou você ter suas habilidades. É a sua vocação enquanto educador, enquanto licenciando, de você olhar assim e dizer, caramba, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui eu amo fazer. E eu consigo perceber que é isso, né? Acho que é uma questão da minha vivência, do espaço que eu estou inserido, eu consigo muito perceber isso. Mesmo que poucas vezes nossos corpos estejam ocupando locais de pesquisa, de pós-graduação. E eu trago, além do recorte LGBTQIA+, o recorte de raça, né? Poucos corpos pretos dessas pessoas estão ocupando esses espaços.
porque a vida traz essa questão, né, do financeiro e além do social. Pouquíssimas vezes a gente vê essas pessoas ocupando esses espaços. Olá, sou Vinícius Silva, tenho 21 anos, sou gay e vim falar sobre o tema LGBTfobia. No meu caso, como eu sou gay, homofobia. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive de homofobia clara, pra mim foi clara que foi homofobia, e foi no mercado de trabalho. Eu fui procurar emprego aqui em São Paulo e mandei meu currículo, mas aí o gerente pediu pra mim ir numa entrevista presencial. Até aí, tudo bem. Fui lá, era um homem, tá, gente? Fui lá e fui com meu primo, que também é gay. Quando chegou lá, eu entreguei o currículo pra ele. Ele começou a ler o meu currículo, analisar, e a gente começou a conversar. Eu não sou um gay nada padrão. Eu sou livre pra ser quem sou, tenho meus trejeitos, não tem problema nenhum em falar disso. E falei com ele normal, total educação, só que do meu jeitinho. Enfim. Quando eu comecei a conversar com ele começou a me observar de uma forma e a me olhar de uma forma que me deixava totalmente desconfortável. E aí ele começou a perguntar assim: deixa eu te perguntar uma coisa, tu fica com homem? Ele não perguntou se eu era gay, você ficava com homem. E aí eu falei assim: sim, moço, eu sou homossexual, sim, eu não fico com homem, eu sou homossexual. É assim que se fala. Aí ele: eu sei, só que não é o perfil da nossa empresa. As pessoas assim como vocês são muito barraqueiras, são muito escandalosas, se envolvem, querem se envolver umas com as outras dentro do trabalho. Enfim, aqui a gente não pega pessoas assim, sabe, como você. Não vai dar certo, é melhor você voltar outra hora, ou então você procurar emprego em outro lugar, porque aqui não vai dar certo. E aí eu olhei assim pra cara dele e falei: mas muito bem. Me deu meu currículo e tchau, tenha uma boa tarde. Gente, eu saí totalmente... Eu sou Bromélia, tenho 21 anos de idade, sou mulher lésbica. Desde antes do momento que a gente nasce, a sociedade tem o costume de nos colocar dentro de duas caixas. Ou a caixa dos meninos ou a caixa das meninas. E isso basicamente vai dizer tudo. Como você pode se comportar, como você deve se vestir, quais brinquedos você pode ou não usar e até mesmo como você vai se relacionar futuramente, ainda que você seja só um bebê, uma criancinha. E quando a gente se assume LGBT, a sociedade e os comportamentos que são reproduzidos pela sociedade, que também existem dentro da nossa casa, eles se frustram, é uma quebra de expectativa e isso gera uma certa exclusão da parte de quem criou essa expectativa sobre, muitas vezes, uma pessoa quando ela ainda é criança ou bebê. Então, todo mundo já escutou aquela frase, né? Esse quando crescer vai dar trabalho. Ou então, associar duas crianças ou bebês que vão ser namorados no futuro, somente porque eles são um menino e uma menina. Então, quando a gente se assume pessoa LGBT, a gente quebra uma expectativa que é colocada em nós desde antes do momento que a gente nasce. Então, isso transforma, inevitavelmente, a nossa família, as pessoas que convivem no dia a dia com a gente, em pessoas que também reproduzem esse tipo de exclusão. Se torna um ciclo vicioso para que as pessoas LGBTs elas sempre sejam excluídas da sociedade de certa maneira. Essa pessoa ela começa a sentir os sintomas dessa exclusão social dentro da própria casa a partir do momento que se assume e que diversas vezes não é um momento orgânico de fato, não é um momento respeitado. Então, muitas pessoas têm suas sexualidades expostas para sua família ou para outras pessoas, ainda que elas mesmas não consigam lidar com aquilo. E isso gera uma exclusão vinda tanto da família quanto da sociedade. Então se torna um ciclo vicioso, onde você não consegue ser apoiado dentro da sua casa e, por consequência, você também não consegue ser apoiado fora dela. Quando você entende que é uma pessoa LGBT,
você entende também que muitas portas serão fechadas para você somente por ser o que você é. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher feminista, sou uma mulher ativista das causas sociais, mas tudo isso pode se transformar somente por eu ser uma mulher lésbica. E principalmente com as mulheres que sofrem diariamente com a opressão do machismo dentro da sociedade e principalmente dentro do mercado de trabalho. Então, as mulheres elas estão sempre sujeitas a ser as pessoas que vão ser vistas como aproveitadoras, que vão ser vistas como as pessoas que estão ali, que vão subir de cargo, que vão evoluir na sua carreira só através do despertar da sexualidade de algum homem, ou enfim, de algum superior. Então, sobreviver dentro da vida profissional como uma mulher e como uma mulher lésbica é um desafio diário. E esse não é um desafio que se reduz somente à experiência das mulheres lésbicas, né? Existem, por exemplo, as mulheres trans que têm muitos acessos negados a partir do momento em que se assumem, a partir do momento que começam, de fato, a exercer sua identidade e entender que se sentem como se sentem. Então, muitas mulheres e homens trans não conseguem acessar, por exemplo, uma graduação. Nós conseguimos enxergar índices baixíssimos de pessoas trans dentro da universidade. E é por isso que hoje em dia já existem em diversas universidades do país as cotas trans para que consigam facilitar o acesso dessas pessoas na universidade. E é claro, não é só uma experiência que se reduz às portas serem negadas, né? É uma experiência que de fato transforma toda uma vivência. Hoje a expectativa de vida de pessoas trans no país que a gente vive é baixíssimo. Então, não é uma experiência que se reduz só às mulheres lésbicas, só às pessoas trans. Toda a comunidade LGBT passa por um processo de apagamento desde o início da sociedade moderna. E, através disso, é muito difícil para a gente, como pessoa LGBT, conseguir se enxergar mesmo, enxergar referências dentro das nossas carreiras profissionais, enxergar referências na arte, enxergar referências até mesmo no nosso dia a dia. Hoje a gente consegue enxergar diversas pessoas trans e LGBTs que são referências modernas hoje da arte, são referências de trabalho, são referências políticas, são referências para a gente, que é a pessoa LGBT, conseguir se enxergar dentro da sociedade, porque muitas vezes não é isso que acontece no nosso dia a dia e na prática LGBTs. E me encontrar através disso, hoje fazer parte do movimento estudantil, fazer parte dos movimentos sociais, foi para mim como uma ferramenta de luta mesmo, de conseguir resistir ao sistema, de conseguir resistir à sociedade, de conseguir resistir ao patriarcado, de conseguir resistir à misoginia, que são coisas que afetam diariamente a nossa vivência como mulher e LGBT. Então, hoje eu sou uma pessoa felizmente muito bem resolvida, sou uma pessoa que está localizada em um lugar onde consegue ser aceita, consegue ser valorizada e onde as pessoas conseguem enxergar que ser mulher lésbica não vai me fazer menos e muito pelo contrário, vai me fazer ser uma pessoa bem mais forte e eficiente nas nossas ferramentas de luta do dia a dia, de fato, de conseguir lutar contra a opressão que é feita dentro de casa, fora dela, pela sociedade como um todo.